Agora vai falar sobre a relação entre Covid-19 e a saúde do coração. A Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou a campanha De Coração contra o Coronavírus. A ação busca levar informações e conhecimento aos profissionais de saúde, aos pacientes com doenças associadas a problemas cardiovasculares e à população em geral sobre as medidas preventivas e de combate à infecção. Ao vivo, vamos conversar com o médico cardiologista Luiz Cláudio Mendes de Carvalho. Doutor Luiz, muito bom dia, obrigado pela participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie, bom dia a todo o seu público e é um prazer estar aqui no seu programa, podendo tirar essas suas dúvidas. Doutor Luiz Cláudio, a gente sabe que hipertensão e diabetes são fatores de risco para a infecção do coronavírus. Quem tem problemas cardíacos também precisa ter cuidados especiais em meio à pandemia? Sim, Nathalie, como você falou, a hipertensão e o diabetes, eles são fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E essa população ela já tem um risco aumentado de mortalidade quando contrai o coronavírus. As patologias cardiovasculares, e quando a gente fala em patologias cardiovasculares, nós falamos de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e doenças cerebrovasculares, como por exemplo o AVC, também é um grupo que tem um coeficiente de mortalidade aumentado em relação ao restante da população. Então é fundamental que essas pessoas tenham sim atenção redobrada nos seus cuidados de saúde. Posso chamá-lo de você? Pode, fique à vontade. Quando você fala aumento da taxa de mortalidade, a gente tem uma taxa média desse aumento? Qual é a taxa de letalidade em pacientes que têm problemas cardiovasculares e que podem estar suscetíveis ao vírus? Nos estudos chineses, que é onde tem a maior corte de pacientes atualmente, você tem uma taxa de letalidade em doenças cardiovasculares na ordem de 10,5%. É muito alta. É alto. Pacientes com hipertensão, eles têm 6% de taxa de mortalidade. Os diabéticos, 7,3%. Logicamente que essa taxa de letalidade ela vai aumentar também conforme a idade e conforme todas as comorbidades que esses pacientes apresentam. Como é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia pretende fazer chegar ao público-alvo da campanha todas as informações já preparadas? O objetivo, quando você faz uma campanha dessa, ela preparou um site, que é o coronavírus.cardiol.online, onde é disponibilizado ao público leigo, ao público em geral, informações de qualidade e com confiança em relação a essas informações. Então, principalmente através do site e das redes sociais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tanto Facebook, Instagram. Então, o objetivo maior é disseminar através das mídias sociais e do site. Até porque a gente está vivendo tempos de isolamento, não é, doutor? É verdade, e aí a gente tem que usar a mão dessas ferramentas. Pegando o gancho do isolamento, na sua opinião, como médico, há especialistas que defendam o isolamento vertical, o que faria com que gradativamente esse isolamento fosse afrouxado. Na sua opinião, estamos no momento de afrouxar este isolamento ou é importante que as pessoas de fato fiquem em casa? Eu acho que assim, como médico, a recomendação é que as pessoas elas permaneçam isoladas em casa, que o distanciamento social ele seja mantido. Por quê? Quando a gente pensa na pandemia, a gente está ainda numa fase de contenção e mitigação de risco. Ou seja, a gente quer minimizar os riscos que podem ocorrer com a síndrome do coronavírus. Então, é fundamental que a gente tenha esse tempo para preparar todo o sistema de saúde para poder receber os pacientes quando eles forem infectados. Pois se trata de uma síndrome que ela tem uma alta transmissibilidade e uma alta infectividade. E o distanciamento social ele já provou que há uma redução, sim, da transmissibilidade nesse momento. Então, eu acho que assim, até para que possa haver uma preparação mais adequada do sistema de saúde e que ele não entre em colapso, eu acho que ainda é fundamental que a gente mantenha o distanciamento social, sim. Doutor, quando o senhor fala da importância do isolamento social, muita gente ainda não compreendeu essa importância. Especialmente aqui em Santos, a gente ainda flagra muitas pessoas, especialmente os grupos de risco, que são especialmente pessoas mais velhas, idosos, passeando ou encontrando razões para sair de casa sem necessidade.
Para essas pessoas, é importante deixar claro que o risco a esse grupo é muito maior, né, doutor? Com toda certeza. Quando a gente pega as entrevistas do próprio Ministério da Saúde, a gente vê que principalmente os pacientes que apresentam maior mortalidade são aqueles que estão acima de 60 anos, ou seja, a população idosa que tem um percentual muito grande aqui na Baixada Santista, e pacientes que têm problemas cardiovasculares e diabéticos. Esses são os principais grupos de risco, né? Que são acometidos aí com maior taxa de mortalidade. Então é fundamental que essas pessoas, elas sim, permaneçam em isolamento. Vale lembrar também, como o senhor bem colocou, a questão da importância deste planejamento prévio de leitos, até porque outras doenças vão seguir aparecendo, pessoas em tratamento precisam continuar os seus tratamentos, porque senão a gente vai ter uma reação em cadeia muito negativa. Isso é verdade. Na realidade, o sistema de saúde ele não é preparado para pandemias, né? Isso é uma situação excepcional. Então, isso leva a uma sobrecarga do sistema. Mas pacientes que têm infarto, pacientes que têm AVC, pacientes com câncer, com outras patologias agudas, eles continuam utilizando o sistema hospitalar. E eles vão ter que dividir leito com os pacientes acometidos pelo coronavírus. Com relação à medicação, doutor, quem faz uso de medicação contínua e nesse período, por exemplo, a medicação acaba, como deve proceder? Não pode se automedicar e nem deixar de tomar medicação, né, doutor? Não, ontem inclusive eu fiquei sabendo que foi votada na Câmara dos Deputados um projeto de lei que na realidade ele aprovou por prazo indeterminado a validade das receitas de medicamento de uso contínuo e não controlado. Então as pessoas que fazem uso de medicação contínua e não controlada, elas podem ir na farmácia, elas podem solicitar o seu remédio sem problema algum. Para as medicações que são controladas, né, como antibióticos, medicações de tarja preta, essas receitas elas ainda continuam com o seu prazo de validade. Quando eventualmente faltar um medicamento desse, a pessoa na realidade ela deve ligar para o seu médico ou eventualmente, se puder, ir no consultório para que na realidade seja aviada essa receita para que ela não pare a medicação. Em relação à automedicação que você falou, a gente nunca estimula a automedicação. Porque, na realidade, quando a pessoa faz uso de automedicação, às vezes ela pode ter desde simples reações alérgicas, né, a intoxicações medicamentosas e... agravar o quadro, né? Exatamente. Às vezes a pessoa ela tem uma patologia de base, ela não sabe, ou ela já toma algumas outras medicações. Quando ela se automedica, isso causa uma interação medicamentosa. Em alguns casos, pode ser até fatal. Há uma grande polêmica envolvendo a postura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que não se sente confortável em assinar um protocolo liberando a hidroxicloroquina para pacientes que estão na fase, vamos dizer, inicial da Covid-19. No caso, são duas perguntas, na verdade. No caso dos cardíacos, a hidroxicloroquina ela pode ser utilizada e qual é a sua opinião como médico a respeito do uso desse medicamento? Eu vou começar pela última e eu acho que assim, a gente não tem tempo para desenvolver estudos em larga escala e com o rigor científico. Então, assim, a gente está no meio de uma pandemia. A hidroxicloroquina, segundo alguns relatos, ela tem se mostrado efetiva nos pacientes logo já nas fases iniciais da afecção da doença. Então, assim, eu sou favorável à utilização, sim, nas fases iniciais. Logicamente, isso é preciso de um acompanhamento médico e que esse paciente seja tratado no ambiente hospitalar. Em relação aos cardiopatas, aos portadores de doenças cardiovasculares, o que a gente tem que falar? Depende. Por quê? Porque, na realidade, a medicação ela tem, às vezes, um efeito que a gente chama de pró-arritmia. Ele pode causar algumas arritmias. Em associação com a azitromicina, ele também pode, na verdade, causar mais arritmias. Então, depende muito do quadro desse paciente. É preciso de uma avaliação individualizada. E o senhor defende também que o paciente seja informado e essa seja uma decisão tomada em conjunto, como, por exemplo, na hora de se ministrar o medicamento em fases iniciais,
Porque efeitos colaterais podem acontecer, né, doutor? Sim, efeitos colaterais podem acontecer não só na parte cardiovascular, você pode ter alterações visuais como retinopatia, maculopatia e assim, hoje, na medicina moderna e nos grandes centros, o que a gente faz? A gente tem um termo de consentimento e logicamente a gente sempre explica para as famílias e para o próprio paciente os possíveis benefícios e os possíveis riscos da medicação. E isso, logicamente, é tomado em consenso com o paciente e a família. Já se sabe se a Covid-19, porque no caso do pulmão, a gente sabe que a Covid-19 pode deixar cicatrizes no pulmão que podem comprometer ali na frente a vida deste indivíduo. No caso do coração, já se sabe se a Covid-19 causa danos ao coração? Isso ainda está em dúvida, mas assim, o que a gente pode falar? O coronavírus, né, na realidade, quando vem a síndrome, na realidade ele é uma síndrome inflamatória. E essa síndrome inflamatória, nos primeiros dias, às vezes a pessoa não tem sintoma. Quando ela vai começar a desenvolver os sintomas entre o 5º, 8º, 9º, 10º dia, na realidade você tem uma baita tempestade inflamatória. Essa tempestade inflamatória no coração, ela pode causar uma reação autoimune, levando a um processo que a gente chama de miocardite e às vezes a pessoa pode ter também algumas arritmias. Nos pacientes, em geral, as miocardites, elas se resolvem e não ficam grandes cicatrizes. Porém, em pacientes que que são cardiopatas, que têm doenças cardiovasculares, ele tem uma reserva miocárdica do músculo do coração mais reduzida. Com a alta demanda metabólica causada pela inflamação da síndrome do coronavírus, isso pode fazer com que esse paciente ele evolua com choque cardiogênico e muitas vezes também tenha infarto do miocárdio no decorrer da doença. Aí sim esse paciente fica com uma sequela, mas outras sequelas ainda não dá para a gente afirmar com toda certeza. Bom, eu acho que o grande recado que fica desse nosso bate-papo, doutor, é a importância de se cuidar, de manter a medicação, de ficar em casa e também de ter a alimentação correta nesse momento de isolamento social, né, doutor? É verdade. Na realidade, assim, para que a gente tenha uma imunidade melhor, é fundamental que a gente tenha algum tipo de atividade física regular, que a gente tenha uma boa noite de sono. Em tempos de isolamento social, é fundamental que a gente tenha uma saúde mental e psicológica, né? Controle o estresse, tanto emocional quanto psicológico, e a gente tem uma alimentação adequada, né? Suplementações de vitamina D, elas melhoram a imunidade. E o que a gente diz que, na realidade, a gente tem alimentos que são imunomoduladores, ou seja, são alimentos que aumentam a imunidade e diminuem a resposta anti-inflamatória, protegendo a gente de eventuais doenças. E esses alimentos que são imunomoduladores, né, eles são ricos em vitaminas, seja a vitamina D, seja a vitamina A, vitamina E, zinco e selênio. E quais são esses alimentos? São alimentos que a gente encontra em qualquer natura. Lugar. Exatamente. Então é fundamental que a gente tenha sempre uma alimentação baseada em verduras, hortaliças, fibras, grãos, né? Ter uma alimentação também com frutas, isso é fundamental. Doutor, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar conosco aqui nesta manhã. Bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. E a gente vai para um rápido intervalo. Em instantes, tem as últimas informações no nosso Destaque da Hora do Santa Portal. Não saia daí.